Então, galerinha, a pedido de alguns alunos, estou aqui hoje para explicar como resolver uma equação de primeiro grau. Então, nosso assunto de hoje é equação de primeiro grau. O que a gente tem que entender, a princípio, o que é uma equação de primeiro grau? Por que é uma equação de primeiro grau? Primeiro porque eu tenho um termo desconhecido, né? E esse termo desconhecido, o meu expoente, ele não aparece, mas vai ser sempre 1, certo? Então, meu expoente vai ser sempre 1 no termo desconhecido, né? Que nós vamos chamar de x. Na matemática, geralmente, a gente utiliza o x. Então, se fosse o número 2, ao invés de ser uma equação de primeiro grau, passaria a ser uma equação de segundo grau. Por quê? Porque meu expoente é representado pelo 2. Mas como nós estamos falando de equação de primeiro grau, esquece, nosso expoente vai ser elevado a 1. Beleza? Então vamos lá. Então nós temos aqui dois exemplos. Nós temos a primeira equação, que é uma equação mais simples de se resolver, e nós temos uma outra equação que temos parênteses. Então ela depende mais de um raciocínio maior para estar resolvendo. Mas para iniciar eu vou estar explicando esse primeiro exemplo aqui, que é bem mais simples de resolver. Beleza? Então vamos lá. O que a gente tem que entender quando a gente passa para resolver uma equação de primeiro grau? A gente tem que entender que existe antes da igualdade e depois da igualdade. Então, são dois termos que a gente pode utilizar. São dois membros, primeiro membro e segundo membro, certo? Então, o que fica antes da igualdade vai ser sempre o primeiro membro. O que fica depois, o segundo membro. Então, o que é primeiro membro e o que é segundo membro? Primeiro membro é toda a parte literal da equação. Ou seja, eu tenho aqui 3x, vou fazer de azul para destacar melhor. Eu tenho aqui 3x e eu tenho aqui x, tá? Então essa parte é a parte literal da equação que a gente chama. Isso a gente chama de primeiro membro. Organizando aqui, né? Primeiro membro nós temos 3x. Lembrando que tudo que está no segundo membro e venha para o primeiro, ou vice-versa, que está no primeiro vá para o segundo, eu tenho que fazer sempre o inverso, o sinal inverso. Aqui eu tenho mais, quando eu trago para o primeiro membro, eu trago ele com o sinal de menos. Vai ser sempre o inverso, ok? Pronto, primeiro membro está organizado. Vou colocar o sinal de igual e vou partir para o que é segundo membro. O que é segundo membro? É toda a parte numérica da equação. Então, eu tenho aqui o 4 e eu tenho aqui o 10, que faz parte do segundo membro. Vou colocar o 4, ou melhor, vou colocar logo o que está lá depois da igualdade, que é nosso 10 aqui. Esse menos 4, ele está antes da igualdade. Ele faz parte do segundo membro, então ele não pode ficar aqui. O lugar dele vai ser depois do segundo membro. E ele está com o sinal de mais, lembra que eu expliquei que ele vai o inverso. Então vai ser menos 4. Pronto, resolvi aqui. Essa parte é primeiro membro. E essa parte aqui é o segundo membro. Resolvendo cada membro aqui, eu vou ter 3x, tira um x, fica 2x. Sinal de igual, né? Vou colocar e vou resolver a parte do segundo membro. Eu tenho 10, tiro 4, fica 6. Pronto. Nessa situação aqui, ó, eu tenho um 2 que está multiplicando a x. E o meu objetivo aqui é isolar o termo desconhecido. Nesse caso, o x. Então, vamos colocar x, que vai ser igual. O 6 já está lá depois do sinal de igualdade, é segundo membro, permanece. Só que esse 2, ele faz parte do segundo membro. E ele está multiplicando com x. E quando ele está multiplicando, ele passa dividindo, porque o inverso da multiplicação é a divisão. Então, dividido por 2. Feito isso aqui, o que eu faço? Conservo o termo desconhecido, que é x, e vou dividir 6 por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, essa primeira parte da equação vai ser x igual a 3. Na segunda parte, que tem parênteses, o que a gente tem que fazer? Eliminar o parênteses. E para mim eliminar esse parênteses, eu tenho um 4 aqui fora, que está multiplicando com x menos 2.
Então, eu vou multiplicar esse 4 com todos os membros de cá do parênteses. Então, eu tenho 4 vezes x, eu vou ter 4x. Sinal de menos. 4 vezes 2, 8. Sinal de igualdade. Lembrando aqui que o parênteses já foi eliminado. Vou repetir a segunda parte da equação. Então, 6 mais 2x, ok? Pronto, feito isso aqui, agora nós vamos organizar o que é primeiro membro e o que é segundo membro. E a gente já sabe que primeiro membro é a parte literal da equação. E segundo membro é a parte numérica da equação, beleza? Então, isso aqui, vou marcar de azul novamente para a gente entender. Primeiro membro, e aqui eu tenho um primeiro membro. Então, vamos organizar. Lembrando que o primeiro membro fica sempre antes da igualdade. Então, eu tenho 4x, certo? Esse mais 2x, ele está depois da igualdade. Ele não faz parte do segundo membro, ele faz parte do primeiro. Então, eu volto com ele para cá. Voltando para cá com o sinal inverso, eu vou ter menos 2x. Terminou aqui essa parte de primeiro membro. Vou organizar o que é segundo. Segundo membro, eu tenho aqui menos 8 e tenho aqui 6. Esse 6, ele já está no cantinho dele, já vou conservar ele aqui. Só que o menos 8, no lugar dele, não é no primeiro membro, e sim no segundo membro. Então, ele está menos, passa para o segundo membro, mais. Então, vai ser mais 8. Pronto, feita essa organização de primeiro e segundo membro, vamos para a resolução. Tenho aqui a situação que é primeiro membro, e tenho essa que é segundo membro. Resolvendo essa aqui, eu tenho 4x, tiro 2x, vou ficar com 2x. Igual, eu tenho 6 somado com 8, eu vou ter 14. Lembrando que na primeira resolução a gente teve aqui o 2 multiplicando por x, então ele vai passar dividindo. Então vou isolar o x, que é o termo desconhecido. Vou pegar o 14 e o 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. É só fazer. Conservo o x novamente e pego 14 dividido por 2, dá 7. Pessoal, então esses aqui foram dois exemplos da nossa aula de como resolver uma equação de primeiro grau. Espero aí que eu contribui bastante para vocês nessa explicação.